Nesse vídeo eu quero explicar como é que se consegue produzir uma lâmina delgada de rocha para petrografia, microscopia de luz transmitida e também blocos polidos para luz refletida em casa, trabalhando em casa, usando pouquíssimo instrumental, pouquíssimos aparelhos. Então, se você tiver aí um orçamento de 50 mil dólares, 100 mil dólares, para montar um grande laboratório com máquinas sofisticadas, última geração, aquelas marcas famosas, então não perca seu tempo olhando esse vídeo, porque você não vai perder seu tempo com isso aqui. Agora, se as suas pretensões forem mais modestas, de repente vale a pena ver como é que eu consigo fazer essas lâminas delgadas aqui em casa. Então a única máquina que eu vou usar é uma serrinha diamantada, porque não tem como escapar disso. O resto você faz à mão. Muitas vezes as pessoas têm aquela noção de que lâmina delgada é uma coisa difícil, complicada, cheia de truques, meio perigoso, aquela coisa toda, é impossível. Fica aquela ideia assim, lâmina, difícil, complicado, tem que mandar fazer, aquela coisa toda. Eu quero mostrar que não. Se você tem os equipamentos básicos, se você pegou um pouco de prática nessa história, você consegue fazer uma lâmina delgada, se a rocha não complicar muito sua vida, você consegue fazer uma lâmina delgada em 1 hora, às vezes até menos, 45 minutos. Claro, se você pegar um granito com quartzos grandes, um gneiss, que é basicamente quartzo com alguma outra coisa, mas principalmente quartzo, que é uma coisinha chatinha de trabalhar, vai demorar um pouco mais, certo? E a lâmina não vai ficar tão perfeita. Mas geralmente dá para fazer uma lâmina de boa qualidade, certo? E trabalhando em casa, que é a grande vantagem. Você não precisa mandar as amostras para lugar nenhum, você não precisa ficar esperando até o laboratório conseguir atender você, você faz a lâmina ali na hora. Mas que rocha é essa, Oh meu Deus, achei uma rocha preta. Rocha preta, o que será isso? Você faz em casa. 2 horas depois, 1 hora depois, 2 horas depois, você está com a lâmina embaixo do microscópio, olhando ela e analisando a rocha. Então essa é a ideia da sequência de vídeos. Eu vou dividir isso em várias partes, e vou te mostrar alguns truques, algumas manhas nessa história, para que a coisa vá sem grandes problemas. Essa é a ideia do vídeo. Então, como eu falei, para fazer lâminas em casa, a única máquina que realmente é necessária é uma serra diamantada para serrar as rochas. Então a serra que eu pedi para fazer em Soledade, essa aqui, é basicamente uma caixa de ferro, aqui, e ali embaixo, aqui embaixo nós temos um motorzinho elétrico 220 volts de meio cavalo, que acaba girando um eixo aqui atrás, que gira o disco da serra que eu tenho aqui. Nessa caixa a gente põe líquido para refrigeração até a altura da serra. Se você tem, digamos, uma serra aqui, você deixa o líquido até essa altura. O problema desse líquido que você deixa parado aqui dentro é que ele fica muito sujo. E eu não gosto muito de trabalhar com isso. Então eu improvisei aqui uma entrada d'água limpa, está ligado uma torneira lá fora. E aqui embaixo na caixa eu acabei fazendo um furo, um funil, uma mangueira para a água suja escorrer. Então eu trabalho o tempo todo com água limpa, que eu acho melhor para trabalhar. Tem algumas amostras de minerais que com a água suja, com o líquido de refrigeração sujo, eles ficam impossíveis de limpar depois. Tem gente que usa óleo diesel aqui, tem gente que usa misturas especiais aqui, mas eu simplesmente uso água e estamos resolvidos. Essas serras podem ser de 2 tipos. Nós temos as serras prensadas, que são essas aqui, são um pouco mais rugosas, e as sinterizadas, que são aqui, ambas a diamante, e ambas cortam muito bem. De preferência cortar a amostra com isso aqui, depois fazer o rebaixamento da lâmina, do bloquinho colado na lâmina, com essa aqui. Mas tanto faz, com um pouquinho de prática a gente resolve, consegue trabalhar com ambos. Os discos podem ser de 2 tamanhos, 20 centímetros de diâmetro aqui, 30 centímetros de diâmetro aqui. O buraco a gente tem que especificar se é 2 centímetros ou 3 centímetros, depende do eixo. Agora, esses discos eles são
eles são muito seguros, né? Como você pode ver aqui, eles não têm dentes, eles funcionam na base da abrasão. Então, mesmo com a serra trabalhando, se você encostar o dedo, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum. Com o disco funcionando, você pode encostar o dedo, claro que não assim, né? Mas enfim, você pode encostar que não tem muito problema, você não se machuca. Em função disso, pela prática que eu já tenho, não uso luvas, né? Agora, óculos de segurança é legal usar, porque volta e meia uma lasquinha sai voando, e como a máquina é barulhenta, né? Um protetor auricular é legal também. Então, com essa serra aqui, a gente consegue serrar a amostra inicialmente, quer dizer, você tem que serrar ela 2 vezes para tirar uma fatia, e depois dessa fatia recortar o bloquinho que você vai colar na lâmina, e depois da lâmina colada, já que eu não tenho aqui uma máquina rebaixadora daquelas muito caras, né? Eu consigo fazer na própria serra aqui o rebaixamento grosseiro, quer dizer, você tem um bloquinho serrado na lâmina, eu mostro isso depois, e aí depois você trabalha aqui na serra e tira o excesso, deixa a lâmina com meio milímetro, alguma coisa assim. Tá? Então esse equipamento aqui é uma coisa mais chata porque você não tem como comprar pronto. Não existe isso aqui pronto, tem que mandar fazer. Né? Agora, qualquer tornearia consegue fazer uma coisa dessas. É só mostrar. É uma caixa que está sobre 4 pezinhos, você tem um botão aqui, liga, desliga, né? Enfim, né? 220, um motorzinho elétrico aqui embaixo, e uma correia que, né, transfere o giro lá em cima para o eixo, e aí você tem o disco. E aí você consegue trabalhar. Não tem muito que estragar, essas serras, esses discos de serra, a gente consegue comprar por preços bem confortáveis, alguma coisa aí entre R$60, R$50 e duram bastante, né? E manda por Sedex ou manda por PAC, né? É uma coisa relativamente tranquila. Então esse equipamento aqui é o único que a gente realmente precisa quando quer fazer uma lâmina em casa. Bom, então agora vamos serrar a amostra. Então agora eu serrei, né, a amostra em 3 pedaços. Eu tenho aqui a fatia que eu preciso. Às vezes dá para usar essa fatia aqui também, mas vou trabalhar com essa fatia aqui para tirar o bloquinho do tamanho da lâmina. Como eu falei antes, né, a serra não é perigosa. Não é como aquelas serras para madeira que arrancam o seu dedo fora. Aqui não. Aqui você pode encostar, não tem problema nenhum. Claro que a gente evita, né? Mas enfim, não tem muito problema. Então tem aqui uma lâmina delgada. Esse aqui é o tamanho. Eu sempre corto um pouquinho menor, porque eu preciso do degrau entre a rocha e a lâmina para avaliar a espessura enquanto eu faço o rebaixamento. Né? Então eu tenho um modelito aqui, pode ser um pouco maior. Vamos então a ele.
Bom, agora eu tenho aqui um bloquinho, né, que é quase do tamanho da lâmina. Agora a próxima função é tratar um lado desse, desbastar um lado desse bloco e colar ele em cima da lâmina. Então essa é o processo de serrar a amostra. Bom, o próximo passo agora é preparar o vidrinho da lâmina para colar e o bloquinho de rocha para deixar eles prontos para fazer a colagem, né? O vidrinho eu compro na vidraçaria do bairro. Eu peço para fazer uma centena de vidrinhos, por exemplo, né? E cada vidrinho custa 40 centavos. Então isso aqui é tranquilo. Mas essas arestas aqui, esses vértices, eles estão muito cortantes. E se eu trabalhar depois com a lâmina desse jeito, eu vou acabar cortando os vidros. Então eu preciso desbastar elas um pouquinho. Então é isso que eu geralmente faço. É rapidinho para deixar isso pronto. Prontinho. Agora, arestas e vértices não cortam mais, né? Mas a superfície onde nós vamos colar o bloquinho é legal desbastar um pouquinho. O fabricante da cola garante que pode colar direto no vidro. Eu já testei isso e não deu muito certo. Rochas macias até dá certo, né? Alguma coisa ultramáfica, máfica, esse tipo de coisa. Mas se você começar a trabalhar com rocha muito dura, pega um riolito, pega um gneiss, né? Vai acabar descascando. Então eu prefiro desbastar um pouquinho o vidro. Como é que faz isso? Pega um carbeto de silício de granulação 1000. Isso aqui você compra no Mercado Livre, tá? O quilo é 30 ou 40 quilos, alguma coisa assim, tá? E pega um lado e trabalha alguns segundos até que toda a superfície esteja um pouquinho rugosa. Ó, vou limpar isso aqui. Enquanto isso aqui seca, nós podemos trabalhar a rocha. Então isso aqui a gente tira, esse abrasivo já deu. E agora vamos trabalhar o bloquinho de rocha. Nós temos que desbastar ele um pouquinho aqui. Primeiro eu vou marcar o lado do bloquinho que eu não quero tratar, porque depois a gente às vezes se confunde, a gente acaba colando o lado errado. E agora eu vou usar esse abrasivo aqui, que é o 320, que é o carbeto de silício também, 320, um pouco mais grosseiro, né, para fazer o desbaste inicial. Então aqui, 1 minuto, alguma coisa assim. Então esse processo ele elimina em princípio todas as ranhuras da serra, né? Então agora a superfície aqui já tá lisinha, mas para fazer o acabamento final é legal passar o abrasivo 1000 também, né? Então aqui vou pegar um pouquinho de abrasivo 1000, pode ser pouca coisa, 30 segundos ou coisa assim, e aí você dá o acabamentozinho final nessa superfície do bloquinho que você vai colar depois.
Bom, em princípio é isso, né? Vou dar uma controlada aqui na lâmina para ver se ela está uniformemente desbastada ou se por acaso sobrou uma parte. Já estou vendo aqui que sobrou uma parte que não foi desbastada. No centro ali não foi. Então agora eu vou tratar o centro dela para deixar a lâmina com rugosidade uniforme. Papel higiênico muito útil, alto consumo de papel higiênico aqui, né? Mas enfim, esse aqui é mais barato, né? Eu queria comentar ainda, esse vidro aqui é um vidro comum de janela, você compra na vidraçaria ali atrás, custa 10 pila, 20 pila, alguma coisa assim. Bacia você compra no Lojão Matos aqui perto, é um tipo 1,99, tamanho gigante, claro, muito melhor que 1,99. Isso aqui você também compra nessas, né? Enfim, né? Essas coisas todas é fácil de adquirir. Nenhuma delas é difícil, nenhuma delas é complicada, nenhuma delas você precisa comprar no exterior, marca famosa, não tem a menor necessidade. E esse vidrinho aqui eu quero comentar ainda, eu estou usando com 2 milímetros, porque 1 milímetro quebra muito fácil, né? E eu, trabalhando à mão, 1 milímetro fica complicado para mim, então eu trabalho direto com 2 milímetros, né? Algumas vidraçarias não têm 2 milímetros, porque isso aqui é para quadro, não é para janela. Mas uma vidraçaria aqui no bairro tem, então fica fácil. Então agora estou vendo aqui que ele está uniformemente rugoso, vou dar uma última lavadinha. E agora, como hoje nós temos sol lá fora, eu vou secar os dois ao sol, rapidinho, e depois eu volto para fazer a colagem desse material e o rebaixamento na serra. Agora nós vamos colar a lâmina no bloquinho, né? Então eu tenho aqui a lâmina tratada. Aqui eu tenho uma lâmpada ultravioleta que a gente compra nessas lojas que tem equipamento para vidraceiro. Uma lâmpada de ultravioleta especial, forte, tal, fluorescente, né? Uma coisa grande, é um pouco mais caro, 400, 500 reais, né? E a cola que eu vou usar é essa cola aqui. Você compra no Mercado Livre também, né? Vamos à colagem. Eu ponho um pouco de cola aqui. Até já foi demais, mas isso não tem problema. Depois coloco a lâmina em cima. Pressiono firmemente e faço um movimento circular para saírem eventuais bolhas, né? Agora eu vou ficar segurando isso bem forte, fazendo pressão, e vou ligar a lâmpada ultravioleta. Tem que segurar firme por uns 20 segundos. Né? E agora mais uns 40 segundos, pode ser um pouco mais, e o bloquinho já está colado na lâmina, né? Eu troquei o disco da serra, agora o disco que eu estou usando é um desse tipo aqui, é sinterizado, tá? Que é um pouco menos rugoso, ele permite trabalhar com mais delicadeza, digamos, tá? E eu depois vou entrar entre a lâmina e a rocha, deixando aí 1 milímetro de rocha, e depois ainda vou raspando ela no disco, né? Para chegar quase assim, 1/3 de milímetro menos que isso. A lâmina fica quase pronta, tá? Bom, eu acho que já passou 1 minuto, então agora eu posso desligar. Eu vou limpar essa lâmina ainda com álcool isopropílico aqui e um pouquinho de papel higiênico para tirar o excesso de cola, senão fica colando nos dedos da gente, né? Aqui, por exemplo, aqui tem um excesso de cola, então eu vou tirar esse excesso de cola aqui.
E na lateral da lâmina também. Só. E agora a ideia é ter o disco aqui, né? E entrar com o disco aqui, entre o vidro e a base da lâmina, para tirar quase todo o bloco. Isso exige um pouquinho de cuidado, mas a prática é relativamente fácil de conseguir, né? A gente aprende rapidamente. Como eu disse, né? Esse disco de serra é muito seguro, ele não vai dar problemas, né? Então vamos trocar os óculos, colocar o protetor auricular de novo e vamos à serra. Vou trocar de óculos para ver melhor o bloquinho. Então, depois desse passo, a situação que nós temos é essa aqui. Eu tenho a lâmina colada, né? O bloquinho de rocha colado na lâmina, e você pode ver que a espessura é mínima, é alguma coisa aí de menos de meio milímetro. Então agora vem o último passo para a confecção da lâmina, que é o desbaste, né? Que eu vou mostrar agora. De novo, trabalhando naquela placa de vidro e naqueles dois abrasivos no carbeto de silício. Né? Agora então, nós temos aqui a nossa lâmina quase pronta e temos que fazer o desbaste final. Nesse desbaste, como nós vamos trabalhar praticamente em cima do abrasivo, eu costumo proteger o meu polegar com um band-aid, porque eu já tive sangramento várias vezes. O abrasivo vai gastando a sua pele
E aí depois fica com os dedos sangrando. Isso é comum quando você faz lâminas. E aí você tem que ver qual é o dedo que você precisa proteger. No meu caso é o polegar esquerdo. Então a gente inicia com 320, abrasivo, carbeto de silício 320. Como falei, compre no Mercado Livre. Né? Um pouquinho de água, não demais. E vamos. De tempos em tempos, você limpa a lâmina para ver como é que está a espessura dela. E principalmente tem que trocar o abrasivo, né, que acaba gastando. Então você tira o abrasivo, você coloca um abrasivo novo. E esse processo de desbaste, ele varia um pouco de rocha em rocha. Isso aqui tem a impressão que é um anfibolito, então é relativamente rápido. Eu acho que leva uns, sei lá, uns 10 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim, né? Você vai controlando a espessura dele. E para poder controlar melhor a espessura, eu deixei aquela bordinha livre aqui em cima, porque aí você tem um degrau entre a rocha e o vidro, né? E aí você consegue, pelo dedo, controlar a espessura disso. Eu vou pausar o vídeo agora, enquanto termino isso aqui, e aí quando a gente estiver quase na finalização, eu mostro como é que se faz a finalização, assim, o finalzinho dela. A essa altura eu já troquei o abrasivo 320 umas 4 ou 5 vezes e agora eu estou com a lâmina praticamente pronta. Como dá para ver ali no canto superior, eu inclusive tirei um pouco demais, então eu já sei a espessura certa que ela tem que ter. Né? Então, depois do 320, abrasivo 320, eu vou passar para o abrasivo 1000 para conseguir a espessura final. E para controlar a espessura final, a gente pode fazer o seguinte: você usa um celular que tem tela de luz polarizada, né? E uma lente de aumento, como essa aqui, onde eu colei uma lâmina polarizadora. Aí você simplesmente põe a lâmina em cima do celular e olha com a lente polarizadora, né? Com lente de aumento, deixando os polarizadores cruzados. Assim eles estão paralelos e assim eles estão cruzados, né? E assim você consegue ver qual é a espessura, quais são as cores de interferência dos minerais. Pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui parece ser plagioclase com hornblenda verde. Então nós temos aqui as cores quase corretas. Então agora trata-se de trabalhar com muito cuidado e controlando o tempo todo a espessura, as cores de interferência para chegar nas cores corretas. Né? Como aqui os plagioclases eu não estou vendo muita coisa, provavelmente estão alterados, né? Tem que tomar mais cuidado ainda para não passar da espessura. Então às vezes isso acontece, com pouca prática isso acontece, você vai lixando, desbastando, né? E aí no final não sobra rocha, você simplesmente passou do ponto.
Pelo que eu estou vendo aqui, talvez aqui no meio ainda tenha que desbastar um pouco. E aí você trabalha no limite da placa de vidro aqui. E à medida que você vê que as cores de interferência estão erradas em um ponto ou em outro ponto da lâmina, né, você vai fazendo força apenas naquele ponto em que as cores estão erradas. Por exemplo, se nessa lâmina aqui as cores estão muito fortes assim, apenas na borda superior, né, eu vou pressionar a lâmina com força apenas nesse bordo e fazer força apenas aqui. E aí sim você vai controlando a espessura. Né? Às vezes a gente passa, não tem problema, isso faz parte, mas tem bastante lâmina aqui ainda. E isso aqui, em princípio, está bem. Agora eu tenho que passar para um microscópio para fazer a última finalização, mas em princípio essa lâmina está terminada, essa lâmina está pronta. Então nesse caso em que eu tenho uma rocha com minerais moles, né, menos duros, a finalização essa aqui, ela leva aí uns 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Né? Quando eu tenho um granito, um reolito, um gneiss, alguma coisa com muito quartzo, aí pode levar meia hora, pode levar 40 minutos. Né? Principalmente grãos de quartzo grandes na lâmina são muito chatos de conseguir rebaixar assim à mão. Né? Todos os minerais já estão com as cores corretas, cores de interferência corretas, mas aquele grão de quartzo, aquele grandão ali no meio continua laranja, não está cinza. Né? Você pega um quartzito, até conseguir deixar todo mundo cinza, dos grãos de quartzo, demora um pouco. Né? E é mais chatinho. Às vezes a gente prefere deixar alguns no amarelinho fraco, né? Para não perder muita lâmina. Então essa lâmina, em princípio, eu considero terminada. E ficou uma lâmina com bastante rocha, né? E bem padrão, assim. Eu agora vou dar uma pausa no vídeo e vou trazer os materiais para colar a lamínula em cima dessa lâmina e aí ela está terminada. Agora vem o passo final para a confecção da lâmina. Vamos colocar a lamínula. Eu dei uma olhada na lâmina no microscópio e é realmente um anfibolito de granulação muito fina, por isso eu não consegui ver muito ali no celular, né? Granulação bem fininha e tinha um ponto em que os plagioclásios ainda estavam um pouquinho amarelinhos. Então eu dei mais uma desbastada neste ponto, né? Você pega a lâmina e pressiona apenas aquele ponto sobre o abrasivo para deixar os plagioclásios na cor de interferência correta. Então agora podemos colocar a lamínula. Eu montei aqui de novo a lâmpada ultravioleta, a mesma da outra. Eu tenho aqui duas lamínulas diferentes, uma maior e a outra menorzinha. Eu vou usar a maior, porque realmente precisa desse tamanho. E vou usar agora uma cola que é mais fluida do que aquela outra. Né? Aquela outra lamínula não deu muito certo. Então eu coloco duas tirinhas de cola aqui na lâmina, né? Uma tirinha, duas tirinhas, e agora eu coloco a lamínula em cima. Eu espero a cola se espalhar. Agora a gente pressiona aqui no centro e faz um movimento pequeno para espalhar as bolhas, pressiona para eventuais bolhas que são raras nessas colas ultravioleta, diga-se passagem, né? Para essas bolhas saírem. A gente dá uma controlada se a lâmina está bem, lamínula está bem em cima da lâmina, e geralmente a gente meleca o dedo com aquela cola. Então nesse caso a gente usa álcool isopropílico para limpar isso tudo. Álcool isopropílico você compra em lojinha de informática, loja boa de informática, né? A R$40 o litro, alguma coisa assim. E agora é só ligar a luz
e esperar 1 minuto. Né? Em 1 minuto isso aqui colou, e aí nós temos que tirar o excesso de cola ainda. Então, foi possível ver que nesta rocha que fizemos nessa sequência de vídeos, né, nessa coisa escura aqui, né, que a gente agora reconheceu como sendo um anfibolito de granulação muito fina, né, o processo de confecção de lâmina foi rápido. Né? Você serrar o bloquinho, serrar a fatia bloquinho, aí depois preparar o bloquinho e a lâmina, depois colar os dois, rebaixar na serra e passar para cá. Eu não sou meios tempos, mas eu imagino que seja alguma coisa aí de menos de 1 hora, bem menos de 1 hora. Claro, se a rocha é muito dura, vai levar mais tempo. Se você quer fazer com mais detalhe, mais capricho, vai levar 1 hora para fazer uma lâmina, não tem problema. Um granito, às vezes é mais chato de fazer. E como você viu, a rocha na lâmina, né, não fica aquele retângulo perfeito que a gente está acostumado naqueles laboratórios que tem todo o maquinário, todo o equipamento. Né? Fica meio desgastado nas arestas, né? Ali fica meio arredondado, paciência, mas você tem, né, num tempo muito curto, você tem a resposta que você precisa e você consegue ter a lâmina delgada. Praticando isso, a gente pega as manhas. Também depende da necessidade que você tem de fazer lâminas. Né? Então, eu só posso recomendar essas colas. A propósito, essa que eu estou usando é a BRUV3, a outra foi a BRUV8, se não me falha a memória. Né? Essa aqui é um pouco mais fluida, ela espalha melhor. A outra não deu muito certo para fazer lâmina. Bom, acho que aqui já foi 1 minuto. Então agora a gente pega essa lâmina aqui, dá um banho de álcool isopropílico, pega o papel higiênico, indispensável, como já falei, né? E tira o excesso de cola. Mais um pouco. Às vezes a cola endurece, aí a gente pega uma faquinha e raspa a cola fora. Mas assim, nós temos agora a lâmina de anfibolito pronta para colocar no microscópio. Né? Então, esse é um processo de fabricação de lâmina delgada que realmente exige pouco equipamento. Né? O maquinário é só aquela serra ali atrás. A lâmpada UV é um pouco mais chatinha porque é cara, 400, 500 reais, alguma coisa assim. Né? Mas o resto é Mercado Livre, é vidraçaria, é lojinha e tudo mais. Tá? Então era o processo de confecção de lâmina delgada que eu queria mostrar.